chegamos ao quarto episódio do nosso podcast sobre tramitação ágil. Eu sou Alberto Bigatti, diretor da área de conteúdo institucional do Tribunal, e comigo aqui os ilustres colegas Marlon Silvestre, Alexandre Antonini, e nesse episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial generativa mais voltada para a questão da tramitação ágil e do EPROC. Antonini, vamos começar pelo básico, assim. Com o avanço da IA, como é que tu enxerga a aplicação dela na tramitação ágil? Então, é importante a gente colocar que a tramitação ágil ela não envolve a aplicação de IA, nem de IA generativa, né? Esse até foi um dos conceitos, porque ela iniciou a tramitação ágil já há 2 anos, então estava recém no início do boom da IA generativa, e tinham muitas críticas e algumas questões com relação e a gente não quis essa contaminação, né? Então é bem claro, né? A tramitação ágil é baseada em metadados, em textos padrão, em modelo, né? E então não tem a IA generativa, a gente acredita que ela vai ser, assim como nós tivemos uma primeira fase do EPROC, que foi a fase essa da parte da conversão de mídia, né, que nós tivemos do papel para o eletrônico, e aí nós abrimos aí um universo, né, assim, no horizonte. Agora nós estamos com a tramitação ágil indo para um segundo degrau, que é a parte de dados e automatização, que também abriu todo um horizonte. E a ideia é que a IA seja um outro degrau, que vai utilizar esses 2 degraus anteriores, não é? Os dados, né, para ter uma segurança maior das informações, não é? E o que a gente imagina? Que a IA ela vai servir, ela vai se integrar aos projetos da tramitação ágil, até na própria carga dos dados, na obtenção desses dados, né, na alimentação desses dados, claro que sempre sujeito à revisão humana para assegurar, né, que foi bem, digamos, lidos esses dados, né? E também na geração, na saída, que é o aproveitamento desses dados que foram revisados ao longo de todo o processo para gerar uma série de produtos, não só minutas. Entendi. Mas hoje, na prática, Marlon, o EPROC, por exemplo, ele conta com inteligência artificial? Temos vários projetos com inteligência artificial no EPROC. Nós temos mais de 8 projetos que utilizam inteligência artificial no EPROC. Em que contexto? Nós temos IA que analisa questões de assunto do processo, se está de acordo com o conteúdo da petição inicial do advogado, então já para auxiliar na triagem, até mesmo para evitar erros de distribuição para unidades. Nós temos projetos que fazem agrupamentos de similaridade do acervo, aqui para o 2º grau, para garantir que as unidades visualizem processos similares, para que seja dado um andamento de forma semelhante. Então, nós temos IAs que envolvem questões de recurso para instâncias superiores, análise de recursos de recursos especiais extraordinários na vice. Enfim, nós temos vários projetos que já utilizam a IA. Essa não generativa. Exato. Ainda, né? São IAs não generativas, mas nós, dentro daquele contexto do que nós conversamos no episódio anterior, que trata da comunidade EPROC, né, nós temos tribunais que já utilizam a IA generativa, que na maioria das vezes necessita de contratação de empresas que trabalham na nuvem. Então, temos tribunais que já têm esse tipo de IA generativa, e nós estamos trabalhando, então, para que essas IAs fiquem disponíveis também a todos os tribunais que utilizam o EPROC. Então, a ideia é justamente um reaproveitamento do trabalho. Essas IAs que já estão em projetos atuais do EPROC, é isso? Isso. As IAs as não generativas, elas estão disponíveis já a todos os tribunais, todos utilizam, mas as IAs generativas, que são as mais novas, então nós estamos trabalhando justamente para compatibilizá-las, para que todos os tribunais possam utilizá-las no projeto. De que forma generativa é utilizada no sistema? Então, nós temos algumas linhas, né? Então, temos tribunais que trabalham com um modelo de chat, onde há uma interação da pessoa com o processo através de uma conversa, perguntando do que se trata o processo,
né? Então, ou se houve o que foi tratado na audiência, em determinadas peças, perguntando o valor de cálculo, perguntando várias informações, você dialoga com o processo. Então, essa é uma estratégia. Tem outros projetos que envolvem a criação de documentos, no auxílio à criação de documentos, onde a partir do acervo de decisões do magistrado, modelos, ele consegue, a IA generativa consegue criar, e a partir do contexto daquele processo, criar uma minuta muito similar, né, ao modelo de trabalho do próprio magistrado, né, como ele já de modelos anteriores, e dentro daquele contexto, daquele processo, ele pode criar uma minuta de relatório, né, então de outros documentos, até mesmo de sentença, se assim o tribunal entender. Então, a IA generativa, ela tem essa possibilidade, né, então, de trabalhar mais com conversas, né, que é similares ao que nós temos hoje, já utilizando GPT, DeepSeek e outras ferramentas que temos de mercado, mas também através de botões, onde tu aciona para me gera um documento, faz tal coisa, e ele vai fazer uma ordem mais fechada. Então, a gente tem as IAs que a gente chama um pouquinho mais fechadas, que tem um botão, que aquele botão dispara direto um comando que faz, usando as IAs generativas. A gente poderia dizer que essa questão do uso da generativa no futuro, ela depende muito mais de decisões políticas do que de restrições técnicas? Eu acho que é um conjunto, né? E até nesse contexto da IA generativa, né, nós criamos aí, ano passado, um comitê, né, que está, então, debruçado tanto com a parte, eu não diria nem só política, né, com uma parte conceitual, né, que envolve toda a questão de vieses, não é, do uso responsável dessa tecnologia, né? E tem questões técnicas também, né, que até para, por exemplo, essa questão das alucinações, né? Que então as pessoas falam muito das alucinações e muito preocupadas, e tem soluções. Alucinações são, às vezes, a inteligência artificial generativa, ela responde com base em conhecimentos que ela tem mais amplos e que não estão adequados àquele contexto. Entendi. E ela pega e traz um contexto totalmente distinto, uma informação, e inclui nesse contexto. Perfeito, alucinações, fecha bem o... Então, mas o que a técnica pode trazer, e eu acho que isso é uma coisa importante também, né, para a gente colocar, tem técnicas de trabalhar com contextos mais definidos, não é? E isso não se tem, por exemplo, em ferramentas que a gente tem acesso, assim, digamos, de forma particular. Tem só nessas soluções mais corporativas. Nós temos essa forma de trazer um contexto mais bem definido. Então, esses desafios técnicos, nós temos sim. E assim, complementando, eu acho que nós estamos gravando esse podcast em 2025. Em fevereiro. Em fevereiro de 2025. Nós estamos já numa segunda reviravolta em relação às IAs generativas. Talvez se esse podcast esteja sendo assistido em 2026, 2027, talvez essas questões já tenham sido superadas. Possivelmente já estarão superadas. Quem sabe em 2030 isso aqui já vai beirar o absurdo. Sim. Mas é o momento que nós estamos vivendo. Então, as IAs generativas, elas estão efervescendo, né? Nós temos aqui já duas IAs generativas já sendo muito faladas neste momento, mas e que já estão sendo usadas, né? Então, assim, mas ainda nós estamos muito na fase inicial. E já nessa fase inicial, ela já é surpreendente, porque é a primeira vez em que o ser humano leigo tem a possibilidade de interagir com a inteligência artificial. Eu acho que aí é que está. A inteligência artificial já é uma matéria que existe na área da ciência da computação há muito tempo, mas a IA generativa, ela trouxe essa possibilidade, né, de qualquer pessoa que não seja da área de tecnologia utilizar a inteligência artificial. Então, assim, ela é uma inclusão, ela é inclusiva. E isso traz assim, a sensação que ela pode tudo, mas não é o tudo. Na realidade, assim, quem trabalha na área sabe que ela tem as suas limitações. Então, acho que é importante também nós deixarmos claro que inteligência artificial tem limitações.
Uma coisa que o leigo, né, sempre se preocupou, que é aquela história das máquinas dominarem e tudo, mas tem uma coisa que não é do leigo, é de quem conhece a matéria jurídica, é se preocupar justamente com o tratamento humanizado das demandas judiciais. Então a gente viu isso na TA, por exemplo, do benefício por incapacidade, que é uma demanda completamente singular, no sentido a pessoa que está solicitando, ela está em extrema vulnerabilidade e o medo de daqui a pouco. Então foi importante o Antoninho destacar que no TA não tem inteligência artificial, porque a gente tem esse medo. Então eu queria, já que a gente está falando de inteligência artificial, generativa e não, como fica o tratamento humanizado nas nossas questões, nos nossos processos, independente ou concomitante a toda a evolução que vocês nos trouxeram aqui, do EPROC, da TA. Queria que vocês falassem sobre isso. Então, na TA dos benefícios por incapacidade, até é importante destacar que o uso dos metadados também ele ajuda esse tratamento humanizado. Nós temos alguns exemplos já de alguns projetos que nós estamos associando à TA do BI, que, por exemplo, o caso da justiça inclusiva, né, do GINC. Então, no caso de dependentes químicos, ao invés do fluxo da TA seguir até o pagamento, por exemplo, né, do benefício, a gente faz uma regra e desvia esse fluxo para uma tramitação manual junto a esse projeto Justiça Inclusiva. Para quê? Para que seja tratado de forma diferente esse caso de um dependente químico, que pode ser que utilize aquele recurso que ele ganhe para realimentar o vício. Então, nós conseguimos identificar com base em metadados, não é, esses casos e direcionar para um tratamento diferenciado. Da mesma forma, a gente consegue até trabalhar um julgamento com perspectiva de gênero no caso das periciandas mulheres que são discriminadas, às vezes, por peritos, né, que reconhecem uma diferença aí no tratamento em algumas atividades mais domésticas, né, diferente de um homem que esteja, né, sendo analisado. Então, isso também nós estamos fazendo uma correlação de dados para direcionar esses casos para uma análise diferente. Aqui, no caso da IA generativa, nós temos toda aquela discussão sobre vieses, né, e tudo mais, mas uma coisa que nós temos assim, entendido que a IA ela vai ser uma ferramenta de apoio, como se fosse um assessor, não é? Ela não vai decidir. A ideia é que a decisão permaneça sendo humana, né? E sendo necessário sempre se revisar aquilo que for gerado. E até só fazendo mais um adendo, né, nesse contexto, né, claro que pode ser que evolua, né, mas nós acreditamos ainda que a solução de utilização dos dados estruturados, ela te dá uma confiabilidade, porque aquele dado foi revisado ao longo, muitas pessoas, muitos humanos olharam aqueles dados e confirmaram aqueles dados, né? E eles vão ser, digamos, são mais seguros para serem utilizados no processo, né? Como tags ou até mesmo principalmente como insumo para a própria inteligência artificial gerar alguns documentos, né? Mas a partir de um olhar humano, é isso? De dados, né, que foram revisados pelos vários humanos que trabalharam no processo. E eu acho assim também que a IA, ela é como um grande assessor. Ela está ali para ajudar, tá? Não para substituir. Então nós temos que pensar na questão da produção dos documentos, que ele é uma pessoa que está auxiliando, um assessor, né, alguém que está ali ajudando nessa produção, mas que não tem uma série de características que o humano tem, né? Sentimentos, percepções, que somente o ser humano vai ter. Então, mesmo quando alguém está fazendo ali um documento, ele não está substituindo um assessor, ele está auxiliando, tá? Ele está ajudando na produção mais rápida de uma linha que já é a linha conhecida daquele documento, enfim. Mas
há valores e percepções que somente o humano vai ter e que a IA não capta, né? A IA é matemática, então ela sempre vai seguir um modelo matemático, enfim, tem coisas que a IA, até o momento, né, e assim entendemos que não vai conseguir trazer. Tá? Então, eu acredito que a IA ela não está aqui para substituir o ser humano, mas sim para apoiá-lo, e o ser humano que souber utilizá-la e entendê-la, né, vai conseguir agregar muito valor, né, mas de maneira alguma olhar ela como um concorrente, né, mas sim alguém uma ferramenta que está aqui para auxiliá-lo. E esse olhar também, pelo que eu estou entendendo, é o olhar, o viés que tem norteado o entendimento da Justiça Federal da Quarta Região na adoção ou não de ferramentas de IA, é isso? Sim, Acredito assim, as ferramentas elas estão vindo justamente para fazer auxiliar em algumas atividades, né, que são atividades ali que às vezes são repetitivas e que existe uma ferramenta que está ali para auxiliar e, enfim, e que possa gerar algum ganho, né, ali a secretaria, enfim, mas que de maneira alguma vem para substituir o ser humano, vale para colaborar. Bom, a gente está concluindo essa primeira série, essa primeira mini temporada desse podcast sobre tramitação ágil. Nesses episódios, nesses 4 episódios, eu acho que vocês deixaram muito claro os benefícios, os desafios enfrentados, o que EPROC e tramitação ágil em harmonia conseguem contribuir para o usuário, para o jurisdicionado, para o advogado e para o magistrado e para o servidor. Mas eu queria, para concluir, ouvir a mensagem dos dois assim, sobre o impacto da tramitação ágil hoje e as perspectivas para o futuro da Justiça Federal. Quem começa? Posso começar. Eu acredito, assim como eu havia falado, tá? Eu acredito que nós temos que olhar os processos não só como um número, né? Mas sim entendermos o que nós temos ali naqueles números. Então, quando nós temos dentro do EPROC 11 milhões de processos, nós temos pelo menos 11 milhões de vidas envolvidas nesses casos. Então, nós temos que entender e dar um tratamento especial, né? E aí acho que cabe muito entender o que se trata esse processo, os previdenciários, por exemplo. Depois nós temos, então, que olhar para esses dados e entender como nós podemos atender a essas pessoas, né, e de como o sistema pode fazer com que seja uma ferramenta ágil, porque nós estamos aqui para prestar um serviço jurisdicional, né, então nós temos que ter agilidade, então nós temos que estar focado nisto. Então, dar agilidade na tramitação dos processos, sabendo que do outro lado existe a população, o ser humano, que está precisando de um apoio da justiça. Muito bem, obrigado, mano. bom, então, complementando, né, a colocação do Marlon, né, então nós temos um foco grande no usuário e essas soluções, elas permitem que a gente vá agregando, sempre com esse foco, agregando novas estratégias para resolver os problemas para os usuários, né? E é sempre importante a gente subir esses degraus na evolução, né? Para que a gente tenha um novo horizonte, para que a gente possa trabalhar, né, em prol de solucionar sempre o quê? O nosso objetivo, trazer problemas, né, de preferência dos jurisdicionados, né, e que a gente, então, tenha novas perspectivas para poder resolvê-los, né? E eu acho que a tramitação ágil, tanto a do BI, né, já trouxe aí uma série de novas visões para a gente poder enfrentar esses problemas, e a tramitação ágil das aposentadorias também vai elevar esse nosso patamar aí para a gente ter um horizonte maior, mais longo aí. Muito bem. Agradeço tantos esclarecimentos e ensinamentos que a gente teve com vocês dois. Destaco para quem está nos assistindo, é fevereiro de 2025, então provavelmente o que esses dois e as equipes deles vão gerar, vão produzir em meses e daqui a anos vai tornar essa nossa conversa totalmente obsoleta, mas que bom, é por isso que vocês estão aqui, que o tribunal se empenha tanto em desenvolver esses projetos. Agradeço mais uma vez, Alexandre e Marlon, pela participação de vocês e agradeço vocês que estiveram aqui conosco. Obrigado.